Bom dia a todos, meu nome é Helena Amaral Neto, sou professora aqui do ISEG já há muitos anos e sou também coordenadora dos cursos de gestão de luxo, Luxury Brand Management e o curso específico do mercado imobiliário, Luxury Real Estate Sales Management. E é neste papel que eu gostava de vos, antes de mais nada, agradecer aqui a vossa presença, é um enorme luxo recebê-los aqui. E agradecer o vosso contributo e esta partilha de ideias que eu gostava de fazer aqui, levantar aqui algumas questões. E começo por apresentar, vou começar pela senhora mais antiga aqui do nosso painel, a nossa viúva lamega, aqui representada pela Catarina Moraes Cardoso, a diretora de Marketing e Comunicação. Muito obrigada, Catarina. Depois passo aqui para o Paulo Pereira da Silva, CEO da Renova. Muito obrigada, Paulo. Fernando Caetano, Arts and Luxury Advisor da Vanguard Properties e membro do board também. Fernando, obrigada por estar aqui connosco. Vou começar pela primeira pergunta, que é sempre aquela óbvia que nós já conhecemos neste mundo do luxo. O que é isto do luxo? O que é que representa o luxo? O que é o luxo para, se calhar, cada uma das vossas marcas? Se calhar começo novamente aqui pela senhora Viúva Lamego. Catarina, o que é que representa o luxo para a Viúva Lamego? O que é que representa o luxo para a Viúva Lamego? Eu acho que é sobretudo a capacidade que a Viúva Lamego tem de desenvolver peças exclusivas e peças únicas. Assente sobretudo em três grandes pilares, que é o facto de a Viúva Lamego, pelas características que tem, conseguir fazer peças e desenvolver projetos à medida e sendo constantemente desafiada já com os seus 172 anos de vida, por isso de facto já é uma senhora com uma idade respeitável, e de ser constantemente desafiada por artistas, por arquitetos, por criadores. E esse desafio constante permite-nos também enriquecermos constantemente e fazer e desenvolver e fazer projetos à medida. Portanto, tal a personalização e a tal tailor-made, que é uma característica que achamos que tem a ver com o luxo. Outro ponto também tem a ver com o caráter de grande atenção que a Viúva Lamego tem ao detalhe e o facto de haver sempre um toque de mão, ou seja, em todo o processo produtivo há sempre a mão toca sempre num azulejo. Isso também lhe torna um bocadinho o que nós muitas vezes dizemos, cada azulejo conta uma história. Ao haver uma mão que toca o azulejo no seu processo, por exemplo, na frase inicial em que a pasta ainda está mole, ao haver um toque, basta que o azulejo tenha uma ligeira curva e que isso já vai dar-lhe características distintas do outro, porque vai haver uma sedimentação de tinta maior nesse ponto. Sim. E, portanto, isso diferencia-o e torna-o único. Outro fator também, que é incontestável, é o facto, o legado e a herança que a Viúva Lamego tem. Não é? Estes 172 anos de história tão ricos, em que durante estes 172 anos a Viúva Lamego espalhou obras por mais de 20 geografias, colaborou, a lista de artistas com quem colaborou é extensíssima, mais de 50, nacionais e internacionais, e portanto este legado e esta história também são fundamentais para de facto ser uma marca de luxo. Muito obrigada, Catarina. Se calhar passo aqui ao Paulo. Aquela pergunta que já sabe, o que é o luxo para si enquanto Renova? Que se calhar é uma pergunta um bocadinho diferente. É muito difícil responder a essa pergunta. Pois. Eu me dividi em muitas coisas e se calhar primeiro o luxo em si não me atrevo a falar consigo sobre o luxo e a definição, porque eu acho que isso devolve a pergunta e é preciso um curso seu durante um ano para definir exatamente o que é o luxo e a evolução do luxo e as coisas, portanto não me atrevo a entrar um bocadinho por aí. Eu subscrevo tudo o que foi dito sobre a Viúva Lamego, tão bem dito, neste assunto todo. No nosso caso é um bocadinho diferente, ou talvez tenha alguma particularidade, porque a Renova, historicamente, é uma marca. Portanto, a Renova nasceu como uma marca e quando nós estamos a falar de luxo, eu acho que é muito importante falar de marcas e não produtos, porque deixe-me dizer, uma das coisas que às vezes me faz muito sofrer em Portugal é que nós temos um know-how e uma capacidade de fazer coisas extraordinárias, mas depois não temos marcas globais que possam
cativar o valor e fazer com que esse valor fique cá. Portanto, este trabalho todo de criar marcas e marcas de luxo é extremamente importante, porque aí é que está o valor e que permite depois todo o artesanato, todo este legado que existe de ser desenvolvido. Portanto, a Renova era uma marca, foi uma marca desde o início, mas não uma marca de luxo. E ao longo dos anos foi especializada em papel higiênico, produtos de guardanapos, esse tipo de produtos, mas, sobretudo, o papel higiênico é um produto que eu chamava-lhe um bocadinho como Marco Auger, não produto, no sentido dos não lugares, porque era um produto tabu, de que as pessoas não falavam, de que escondido, pronto, que as pessoas não viam, quase uma coisa escondida. E nós, com o papel higiênico preto, eu acho que de alguma forma reinventámos o produto porque criámos um produto diferente, que é, não sei, se calhar 40, 50 vezes mais caro que um produto normal, para a mesma função, exclusivo, que pode ser tudo o que foi dito, não vou repetir tudo o que for, pode ser personalizado, essas coisas todas, portanto, que é muito importante. Tem que ser excelente, portanto, a qualidade irrepreensível, portanto, e esse aspecto eu acho que é muito importante dentro do luxo, irrepreensível, único, e isto fez com que a marca tivesse uma legitimidade, fosse um case study e tivesse uma legitimidade no mundo inteiro. Também nos cria um enorme desafio, que é continuar nesta senda, num produto que é um produto difícil, portanto, já lá vamos a esses desafios. Mas enfim, essencialmente é isto. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa aqui, aproveitando não sobre a Renova, mas vestindo outro casaco, que nós criámos uma Associação Portuguesa de Marcas de Luxo, ou de Marcas de Excelência, que se chama L'Oréal, e que, com uma grande surpresa minha, me elegeram como presidente dessa associação, que é uma coisa muito recente, e que a Viva Lamego também faz parte, e que eu acho que tem um papel importante exatamente na defesa e eu diria, na promoção das marcas de luxo em Portugal, e tirar-lhe um bocadinho esse estigma do luxo, ou de excelência, se quiser, e tentar desenvolver todo este mercado, que tem uma enorme importância para a nossa economia. Sim, sem dúvida. Muito obrigada, Paulo. E falando aqui de marcas e de criação de marcas de luxo, Fernando, perguntava-lhe o que é o luxo para a Vanguard Properties, que no fundo está a ser criada já há uns anos atrás e que se pretende posicionar como a marca, o promotor imobiliário de referência nesta área. A pergunta é sempre muito difícil de responder, não é? Porque o luxo, quando se começa a procurar definições de luxo, nunca mais paramos, não é? E, sobretudo, ultimamente, os conceitos têm vindo a evoluir. Todos nós temos cá, no fundo, uma ideia quase primitiva, digamos, que tem muito a ver com o antigo luxo, mas, entretanto, as coisas mudaram nos últimos anos. A Vanguard Properties reivindica, isto não é muito comum em Portugal, um posicionamento claramente de luxo no imobiliário, embora tenhamos outros produtos, temos produtos premium, como de resto as grandes marcas de luxo não se limitam a têm o high-end e depois têm coisas onde fazem verter toda a sua reputação, não é? Nós portanto, assumimos esse papel, esse posicionamento de luxo, e a definição que melhor encontro para aquilo que nós fazemos, e depois falarei sobre isso, porque o imobiliário, a construção, tem um papel particular dentro do mercado de luxo. Eu entendo, porque por variadas características, é muito peculiar, não é? Mas para nós é sobretudo a excelência, é uma demanda pela excelência e é uma atenção particular ao detalhe. Isso são coisas que nos definem. É muito genérico, é uma coisa que na realidade toda a gente diria mais ou menos sobre as suas marcas, mas para nós tem particular significado, porque eu estava a dizer que a imobiliária, a construção, eu vou remeter para a construção, porque é a grande tradição, nós descendemos diretamente de uma tradição que construía palácios, que fazia casas para durar uma vida, que eram sinónimo de status, de poder. Portanto, essa é a nossa tradição, é a tradição não só dessa vertente do poder, que geralmente é a mais conhecida, mas também daquelas pessoas que a faziam, não é?
É óbvio que isto, a partir de determinada altura, começou a ser tudo baralhado com o modernismo, não é? Em que o ornamento, toda uma série de coisas que concorriam de forma fácil para a identificação do luxo, ficou um pouco baralhado, digamos assim, não é? Mas hoje essa tradição continua lá, continua-se a fazer casas com grande notoriedade, com grande qualidade e nós, no fundo, é o que fazemos. Eu gosto sempre de dizer, embora a Vanguard não tenha uma carteira, um guia ideológico, digamos assim, do que é o luxo para si, mas eu gosto de ver o imobiliário como um cruzamento entre o luxo antigo e precisamente este luxo moderno. Não é? O luxo moderno como sinónimo de preocupações ambientais, de experiências, todas essas coisas que hoje estão na ordem do dia. Todavia, nós vamos muito mais longe, não é? Vamos beber mais atrás. Temos essa tradição de que eu falava ainda há pouco. Não é? O luxo, apesar de tudo, hoje é fundamentalmente conhecido por manifestações mais efêmeras, não é? O caso da moda. A construção é diferente, mesmo em termos de sustentabilidade. Temos aqui uma realidade diferente, não é? Se formos, eu gosto desta imagem, agrada-me porque explica bem o que é o luxo. Se formos a Veneza e tirarmos de lá os paquetes, os barquinhos, tudo aquilo que é movido a diesel, ficamos com uma das cidades mais sustentáveis do mundo. Desde o século XV, diria, XV, XVI, XVII, estão lá as casas, são as mesmas. Muitas delas foram recuperadas. Isto encaixa agora podíamos falar aqui no Pritzker, no último, e na sustentabilidade e da maneira de ver o imobiliário, portanto, neste caso a habitação, estamos a falar de imobiliário de consumo mais vasto, em que realmente o que está na ordem do dia é recuperar e não construir de novo. A pegada de CO2 é muito, muito menor, não é? Eu agora poderia falar no Castilho, mas se calhar para agora chega. Está ótimo. Para a definição de luxo. Obrigada, Fernando. Vou voltar aqui ao Paulo. Tem que nos contar a história do papel higiênico preto. Como é que se pega numa commodity e se lhe dá este twist absolutamente incrível e que permite pôr a Renova na boca do mundo, não é? Muito bem. Eu acho que já contei tantas vezes, mas quero que recomece. Porque eu não sei muito bem onde é que sabe, eu acho... Uma das coisas importantes da minha vida é a curiosidade, seguir curiosidades, mais do que seguir sonhos, seguir uma curiosidade. E às vezes sou muito curioso sobre as coisas. A história do papel higiênico preto tem muitas histórias para trás. Se calhar podia dizer que foi um amigo meu que era professor no IES, em Barcelona, que me deu um livro, ou que me falou de um livro que se chamava Capitalismo de Ficção, em que dizia que os produtos começavam a ser todos ficcionados e pronto, um livro interessante, dividiam o capitalismo em várias épocas, produção, comercial e depois de ficção, isto é uma coisa dos anos 90, por aí, e dava como exemplo desse capitalismo de ficção Las Vegas, como uma cidade que era inteiramente fake, inteiramente ficcionada, que as pessoas iam lá para experiências, gastavam dinheiro no sítio onde não havia nada. E pronto. Eu não sou jogador, sou físico, não sou nada jogador. Um bocado a ver só o risco, se o risco está ligado a uma coisa totalmente aleatória, não gosto. Gosto muito de correr risco, mas não de forma, com controle, com que eu possa interferir alguma coisa. Ou com a ilusão de controle, pronto. E quis ir ver Las Vegas. Portanto, e achei muito interessante mesmo. Eu acho que é mesmo uma interessante, não pela beleza da cidade ou pelas coisas à volta são bonitas, mas pelo serviço ao cliente e pelo serviço às pessoas. Portanto, ter tudo vocacionado para, eu diria, para vender, para servir bem, para dar às pessoas aquilo que elas querem. Que às vezes nós não temos muito isso, falta-nos isso, e algumas vezes até cá em Portugal falta isso num restaurante, uma coisa qualquer onde chega, de fazer tudo para dar aquilo que a pessoa quer. E em Las Vegas vi um espetáculo de Cirque du Soleil. Mais tarde, quando o INSEAD fez o case study e pediu o filme, e descobri que o espetáculo é um espetáculo para adultos, já não me lembrava disso, uma coisa que se chamava The Humanity. E apareciam os trapezistas com os panos pretos. Ora, exatamente antes de ter ido aos Estados Unidos, tinha estado numa campanha da Renova, que foi muito polémica, a assistir ao shooting de uma campanha publicitária da Renova, em Paris, que eram dois corpos
papel higiênico branco, e ela tentava despir o personagem masculino. Foi uma campanha muito polémica, que é costume nas nossas campanhas. Nossa última campanha em França, que teve até algumas semanas, foi outra vez extremamente polémica. De forma propositada, claro. Eu diria que não foi de prova propositada. Eu acho que foi... Depois posso vir a ela, porque eu acho que teve algum interesse que tem a ver com o Covid. Okay. E tem alguma... Voltamos aos trapezistas. Voltamos aos trapezistas, não eu perco-me, estou aqui a falar o tempo todo. Os trapezistas, e associei uma imagem dos corpos e do papel higiênico branco, dos corpos com o papel higiênico preto, dos trapezistas. E para mim é muito importante ser curioso, ter muitas imagens, ser um grande consumidor de imagens, de ideias, de livros e de coisas. E de ficar tudo na cabeça. Eu acho que nós, se ganharmos essa informação, depois, num certo momento, vão haver ali conexões que se vão fazer e, de repente, está ali... E acho que muitas vezes as grandes ideias, a inovação, vem daí, dessas conexões entre pessoas, entre ideias, ou dentro do nosso cérebro. Portanto, o nós não estarmos fechados, estar num mundo muito aberto, acho muito importante. Pronto, fez essa conexão e daí saiu-se fazer uma experiência com o papel higiênico preto. Não foi imediato, porque eu tive um bocadinho de medo. Quando falo de inovação, às vezes falo sempre, neste caso, que a primeira censura é a própria pessoa, porque se faço uma coisa muito inovadora, papel higiênico preto numa indústria capital intensiva como é a indústria de papel, e uma máquina de papel a fazer papel higiênico preto, vai estar depois uns dias para ser limpa, para sair todas as fibras pretas, para voltar a fazer branco. Ora, numa indústria que as máquinas trabalham 7 dias por semana, 24 horas por dia, o parar 5 minutos é um bocado mortal para os operadores que estão ali. De repente dizem, olha, o nosso presidente mandou fazer um papel higiênico preto, agora estamos aqui 2 dias parados a fazer isto, ele está louco. Portanto, eu acho que nesse aspecto, se a ideia não fosse minha, não tinha avançado, porque ninguém tinha a coragem de a fazer. Okay. E esse aspecto eu acho muito importante na inovação da própria autocensura, já não é dos outros, Mas assim é autocensura e um toque de loucura, como lhe chamou também. E um toque de loucura, às vezes, da pessoa arriscar, está a ver, aí é o risco. Aí é o risco de assumir o risco. Depois, e de assumir. Nós, hoje em dia, na nossa cantina, na fábrica, número 1 da Renova, temos uma coisa grande que diz why not, um bocadinho a chamar a atenção, mas por que não? Porque questionar, quando o papel higiênico preto foi lançado, eu que tinha lançado N produtos ao longo dos anos, conseguir que haja uma revista a falar sobre um papel higiênico é uma coisa muito difícil, porque não interessava a ninguém. O papel higiênico preto saltou e toda a gente perguntava porquê. Eu às tantas já não aguentava mais dizer, mas porquê não? Exatamente. Porque não? Portanto, e é este risco, às vezes, de pensar a coisa um bocadinho diferente que fez com que o produto aparecesse. E depois, deixe-me dizer, vou dizer isso com toda a humildade, foi uma surpresa, porque ele esteve numa exposição daquela feira Maison et Objet em Paris e saltou para os jornais todos no mundo inteiro. Pronto. Ou seja, captou a atenção dos mídias e a partir daí... Pronto. Criou uma legitimidade na indústria para a Renova no mundo inteiro, coisa que não tinha. A partir... Obviamente, depois foi preciso seguir as outras cores, todos esses aspectos, mas eu diria, foi um acaso, tudo isto foi um acaso, mas não é um acaso, são coisas seguidas, são conexões seguidas. Paulo. É um acaso, mas eu acredito imenso nisso. Como nos relacionamentos entre pessoas, trazer pessoas para trabalhar para as marcas, para desenvolver, acredito imenso. Estar aqui a aprender nas coisas, nesta partilha de experiências, é muito, muito interessante. Eu já aprendi aqui algumas coisas. E ainda não acabamos. Eu também pergunto, Catarina, se a própria Viúva Lamego se também faz, através destas parcerias e partilhas com artistas, com projetos internacionais, nacionais, se é isso que promove também esta inovação, ou seja, o facto de estar sempre um passo à frente? Obviamente que sim, obviamente que sim. Eu acho que nós costumamos dizer que na Viúva Lamego há um ciclo virtuoso entre artistas, entre artesãos, e que é uma coisa muito natural, e eu acho que aqui a Viúva Lamego foi muito inovadora neste sentido, porque já desde 1930 que a Viúva Lamego começou a criar o que se chama as residências artísticas, residências permanentes para receber artistas. Isto é de uma riqueza enorme, porque permitiu-nos, para nós, haver aqui uma troca de conhecimentos enorme.
Começou com o Curubilapa, começou com o mestre Cargaleiro, que ainda agora tem o seu ateliê lá, espetacular, com 92 anos de idade. Maria Keil, que foi responsável por inúmeras obras de arte pública em Portugal, e que ainda são hoje muito atuais. E esse de facto foi um grande passo e que depois foi sempre muito acarinhado, de forma muito constante, e ainda hoje essas residências se mantêm. E temos dois tipos de residências permanentes, com artistas que estão permanentes. Atualmente temos o mestre Cargaleiro, temos a Bela Silva, uma artista portuguesa que reside na Bélgica, mas que vem todos os meses a Portugal e vem fazer os seus trabalhos na nossa fábrica. O Hervé de Rosa, que é um artista francês, portanto temos esta simbiose, não é? Temos portugueses que residem em Portugal, que residem fora, internacionais, que todos vão a este espaço. E depois temos temos permanentemente, como nós costumamos dizer, Viva Lamego é uma fábrica de portas abertas para receber criadores, e por isso também recebemos, não de forma temos espaços em que cedemos aos artistas que querem vir desenvolver as suas ideias. E este ciclo virtuoso que começou com maior presença em 1930, como foi sempre perseguido, ainda hoje se mantém de uma forma muito ativa, e por isso é o que eu digo, há esta troca de ideias, os artistas, os criadores, os arquitetos vêm ter connosco e querem desenvolver as suas ideias mais arrojadas, e tem uma equipa de artesãos que os ouve, que sabe pensar à frente, que gosta de ser desafiado para pensar em novos processos. Por isso acho que aqui há todos ganham, não é? Os artistas ganham porque conseguem concretizar as nossas ideias e nós aprendemos muito com eles. E por isso é que eu acho que este processo de internacionalização surgiu de uma forma muito natural. E hoje em dia, já de uma forma muito natural, os artistas nacionais ou internacionais ou arquitetos vêm ter connosco e vêm-nos bater à porta para desenvolver os seus projetos. E desafiar. Este desafio permanente tem sido de uma enorme riqueza, e o estabelecimento de parcerias que temos feito com estes artistas. Temos lançado coleções, não só eles desenvolvem os seus trabalhos lá, mas nós também os próprios temos desafiado. Ainda no ano passado fizemos 2 lançamentos de 2 coleções Viva Lamego com artistas e com arquitetos. Portanto, há aqui esta Ou seja, comunhão. no fundo é juntar aquilo que o Paulo estava a falar em termos das marcas. Exatamente. Usar uma marca e juntar com outra marca. Criar o mais um igual a 3 ou 4 ou 5. Exatamente, exatamente. E acrescentar E algo que temos feito e que queremos fazer e que queremos perseguir para as gerações futuras. Obrigada, Catarina. Fernando, pergunto-lhe aqui em relação à avant-garde e do aspecto do luxo que falou, e sobretudo nesta componente residencial e que dura muito tempo, e que se pretende que dure tempo. Claro. O que é que são as características que diria que distinguem a avant-garde e os projetos residenciais da avant-garde? Bem, como eu disse ainda há pouco, nós estamos a falar, quando falamos de luxo, há uma parte mais intangível, o imobiliário também a tem, mas felizmente ou infelizmente causa-nos põe-nos alguns desafios. Temos uma parte muito concreta, não é? Portanto, as pessoas, estamos a falar do edificável, do que se toca, do concreto. Portanto, aqui tem que haver os referenciais de qualidade, tudo aquilo que normalmente se associa ao luxo tem que inevitavelmente estar presente. Ao contrário, lá está na moda. Bem, eu diria, também existe esse cuidado, há o cuidado do pormenor, da confecção, o tecido, mas o facto é que a maior parte das pessoas nem tem a percepção exata sobre a diferença entre uma cachemira de primeira extração e uma cachemira de uma marca mais de segunda extração, digamos assim. Portanto, no caso do imobiliário, tudo isso é muito mais pungente. Está ali à vista, está à mostra, a dimensão, o espaço, tudo isso está lá. E depois temos que lidar com um público que está a fazer uma aquisição. Portanto, vejamos, aqui nós estamos a falar de automóveis, estamos no campeonato dos iates, no campeonato dos aviões. Quando se compra uma casa de luxo, estamos a falar nessa casa, portanto, nessa casa de valores, não é? Portanto, isto põe algumas questões. Desde logo temos de ter materiais, temos de ter todo um produto, olha, no caso, vou falar no Castilho 203, porque é o nosso projeto, o primeiro a ser concluído, e é efetivamente o primeiro projeto de luxo que temos, em que
toda digamos que a qualidade começou, ou a preocupação com a qualidade começou na própria reabilitação, na estrutura. Portanto, havia várias soluções, algumas delas bastante simpáticas em termos de custos, não é? E mais talvez atraentes para alguns, mas não nos satisfazia, tendo em conta, lá está, a longevidade de que falávamos e daquilo que procurávamos oferecer. Portanto, optámos por uma situação que nos foi mais gostosa, que teve, obviamente, implicações no investimento, mas que realmente nos dava mais garantias. Fizemos isso com grande prazer. Hoje é quase um case study, perdão. Foi visto pelo meio como algo interessante e diferente, portanto, tratou-se de reconverter uma série de, não apenas aquela couraça que lá estava, não é? Que era uma coisa muito datada, lá está, era precisamente o oposto daquilo que nós procuramos na vanguarda. Nós procuramos construir coisas que vão ficar, não é? Portanto, que permanecem, e nós estávamos ali perante um edifício que era precisamente o oposto. São edifícios datados, com uma arquitetura de uma determinada época, muito óbvia, e inclusive com materiais todos eles deterioráveis. Portanto, o prédio era qualquer coisa que não muito bonita de ver. É muito interessante fazer esse exercício, ver o que é que lá estava e o que é que foi posto. E uma mudança de uso também, Fernando. Passávamos do edifício de escritórios com as funcionalidades de trabalho para uma habitação. Precisamente porque comporta, desde logo, uma das coisas que é levada em conta na altura do pé direito. Exato. Portanto, aquele tipo de edifício, graças à regulamentação que existe sobre os espaços de escritórios, dava-nos essas condições. Porque procurar edifícios, ou são edifícios do século XIX ou XVIII, em que realmente os pés direitos eram outros, por questões que têm a ver, nomeadamente, com a climatização dos espaços. Isto, pronto, hoje é diferente. Na altura era um conhecimento empírico que se transmitia. Toda a gente sabia que os prédios com os pés direitos altos davam essa garantia que os mais bonitos, os mais atarracados não davam. Não é? Portanto, nós optámos e pusemos o Castilho 203 no mercado como produto de luxo, precisamente uma das razões foi o facto de termos um pé direito que se prestasse a isso. Depois, obviamente, que isto passa pela escolha de um arquiteto, de um bom arquiteto, porque aqui as relações, digamos, com quem te vejo, com quem te comparo, não é? Numa área, num meio em que muitas vezes se vende em planta, quase sempre se vende em planta, digamos que o ideal é vender em planta, os referenciais, em termos de credibilização, são muito importantes, não é? Portanto, neste caso, corremos à RX, que fez um trabalho que eu acho absolutamente extraordinário, e acho extraordinário, isto é quase uma leitura pessoal, eu agora fujo aqui um bocadinho da vanguarda e olho como apreciador da arquitetura, e aquele prédio, aquele edifício que ali está, para mim comporta todas aquelas coisas que são importantes e que devem estar presentes num edifício de luxo, não é? Os materiais. E depois, os materiais aqui são importantes porquê? Porque não só são de origem portuguesa, como transmitem aquilo que já falámos aqui no caso, que é muito importante para a Vila Lamego, que é a forma de os trabalharmos. Portanto, estamos a falar de pedra, estamos a falar de mármore, estamos a falar de madeira. Isto reporta-nos para o luxo antigo, não é? Em que havia artesãos, havia pessoas que trabalhavam estes materiais nobres que perduravam eternamente. E, mais uma vez, a RX soube sair daquele minimalismo que vigora, não é? E fazer todo aquele trabalho nos alçados com os baixos relevos que lá estão em mármore, que é um trabalho que retoma um pouco essa tradição do ornamento, mas não, já não é crime o ornamento, não é? Mas é um ornamento contido e que realça precisamente a qualidade do material, por um lado, e a sua origem e o trabalho que se faz dele. Portanto, isto é uma coisa que, com alguns traços que eu agora podia levar aqui a falar, desde as colunas, não são provavelmente colunas, mas na fachada, os frisos que remetem para as colunas gregas. Portanto, há ali um trabalho muito interessante feito pelos arquitetos que souberam, portanto, neste caso é bom que se diga o nome, não é? Que é o José Mateus e o Nuno Mateus da RX, que souberam ler muito bem o programa, o que é que se pretendia, souberam interpretá-lo, sem fugir da contemporaneidade, portanto, que há sempre o perigo do pastiche, e eles conseguiram evitar isso, e utilizando a linguagem contemporânea,
incluíram uma série de pequenos detalhes que são ilustrativos dessas possibilidades que fomos buscar ao velho luxo e que podemos trazer para agora. Portanto, não há ostentação, mas há um cuidado com o detalhe, com o pormenor, com os materiais, com o trabalho. Isto é muito importante, a questão do trabalho manual, porque no futuro, brevemente, já temos o caso do Paulo, já tem lá muitas máquinas a fazerem o trabalho no papel, e noutras indústrias mais... todos sabemos que futuramente muito desse trabalho, que é hoje ainda feito pelos homens, vai passar a ser feito pelas máquinas. É importante que nós arranjemos formas. O luxo, nesse aspecto, é uma disciplina muito interessante, porque conseguiu fazer com que nós pegássemos nessas tradições. Lá está, era muito mais rentável utilizarmos máquinas para as fazermos, mas fomos buscar essa tradição. Vamos reviver essa tradição manual, trazê-la para os nossos dias, com pessoas, com artesãos, bem pagos, valorizando. Esse é muito o trabalho que tem sido feito pela indústria do luxo nos últimos anos, não é? Valorizar o trabalho individual das pessoas, e é isso que nós, de certa forma, também pretendemos imprimir aos nossos imóveis. Conseguir ir buscar toda essa tradição. E há uma vertente adicional, Fernando, que se calhar ainda não falou, que está a guardar para o fim, que é a componente da arte. Nos próprios projetos, e isso, no fundo, ir buscar peças de arte e artistas e ligar a arte a todos os projetos da Vanguard, ou seja, isso passar a ser uma referência distintiva da própria marca Vanguard. É a sublimação de tudo aquilo que nós fazemos, não é? A arte é essa qualidade estética que hoje é sempre uma coisa perigosa de se falar, não é? Porque a estética é um domínio muito, muito particular e tem que se ir buscar sempre com algum cuidado. Mas nós temos essa preocupação, apesar de tudo. Continuamos a achar que há espaço para isso, portanto, o cuidado que temos a ir buscar esses referenciais, nomeadamente a arte. A arte acaba por ser um pouco o corolário de toda esta visão que nós temos. Ter em todos os projetos, não só nos de topo, em todos eles, a participação de artistas portugueses. É também uma forma de colaborar com a arte nacional e reviver, lá está. Foi abandonado durante algum tempo esta relação entre não estamos a falar necessariamente de artes aplicadas, mas mesmo essas foram abandonadas, não é? Mas estamos a falar de peças autónomas, feitas não necessariamente como é que dizer, não como um friso que era feito para aquele objetivo, ou seja, ao serviço da arquitetura. Temos aqui peças que convivem, que são construídas em diálogo. O caso do trabalho do José Pedro Croft foi desenvolvido em estreita colaboração ou em diálogo, digamos assim, é mais simpática a palavra, com os arquitetos. Mostra bem esse nosso empenho, que vamos ter agora numa colaboração também com a Viva Lamego, e em que fugimos da arte mais convencional, porque fomos trabalhar com uma associação que é o Manicômio, que tem um trabalho alternativo. E esta ligação com a arte portuguesa, estamos no fundo a falar aqui de marcas de luxo portuguesas, e aqui o aspecto mais nacional ou mais, enfim, essencialmente português, é importante ir buscar o melhor que se faz em Portugal? Ir buscar, peço desculpa. Fazer, no fundo, ir buscar e desafiar artistas, tanto no caso da Vanguard como no caso da Viva Lamego, fazer esta ligação com os artistas portugueses. Isso constrói a marca de luxo portuguesa? Absolutamente. A arte, queiramos que não, está conotada, é um dos intangíveis relacionados com todas as marcas de luxo que nós conhecemos, ou têm fundações, ou trabalham em projetos com artistas pontualmente. Não é? Portanto, isto hoje em dia tornou-se... é comum. Mas não é só de agora. Os Médicis faziam isso, os grandes patronos da arte sempre fizeram isso. Agora, digamos, a própria indústria do luxo, nós chamamos de indústria do luxo a partir de 1984, há um fenómeno que muda toda a percepção que se tinha do luxo, não é? Passou de ser uma coisa pontual, com uma marca que cultivava a produção de peças para determinadas pessoas, com poder para as comprar, para ser uma indústria, não é? E aí essa parte do intangível é muito importante para valorizar o produto. Para nós não é só a questão intangível estar associada à arte, mas é também uma questão muito prática, muito objetiva, que tem a ver com a valorização do próprio imóvel. Ou seja, do imóvel e da criação da marca, como o Paulo e da marca. A marca é a parte mais intangível, mas esta aqui é mais objetiva, não é? Ter uma peça feita pelo...
site específico para o propósito para o local, em português, no Castilho 203, certamente que valoriza todo. E vai passar a ser um marco de todos os projetos Vanguard? Não sei se será, o marco já é, não é? Nesta altura é. Okay. No futuro, esperemos que ultrapassemos aquele imóvel em particular, porque é natural que assim seja. Nós temos já pelo menos 2 grandes projetos em Lisboa de luxo, no mesmo segmento. Queremos, obviamente, lá está aquela demanda pela excelência, leva-nos a querer que, ou procurar que os próximos imóveis sejam melhores, em todos os sentidos, como disse, desde o design das áreas comuns até a arquitetura, pelas amenities, que é outra das coisas que nós introduzimos. Eu vou só fazer um pequeno parênteses aqui, que é muito importante nesta questão do imobiliário. O mercado imobiliário em Portugal, eu não sei se isto é bom, eu acho que devo dizer isto, não sei se isto é bom, mas o facto é que é assim, é relativamente, está no início. Sim. Nós conhecemos certamente grandes cidades europeias, aliás, o facto de Lisboa ser altamente apetecível tem a ver com isso, não é? Nós não temos um mercado imobiliário muito sofisticado. Eu posso dizer que o Castilho 203, e digo isto sem qualquer espécie de subismo, mas o Castilho 203 não tem verdadeiramente concorrência. Edifício com aquelas dimensões, com a qualidade do que lá está, não tivemos outro imóvel que fosse promovido como nós provemos aquele e com a mesma qualidade de acabamentos, com todas estas coisas que eu falei. Portanto, digamos, para nós também não é um trabalho... Ou seja, estão sozinhos enquanto marca neste mercado. Eu sou obrigado eu sei que há casos, e há certamente, é por isso que eu não quero que isto pareça sou demasiado pretencioso. Há esforços até individuais, não é? Pessoas particulares que fazem coisas absolutamente extraordinárias, se calhar até melhor do que muitos promotores, não é? Porque têm a capacidade para isso e têm ideias e estão bem aconselhadas, mas o mercado em si não oferece, na verdade, muito produto como o nosso. Eu podia contar aqui histórias. Sabem que o luxo tem um problema nos nossos dias. Para além de ser um clichê enorme, tornou-se um enorme clichê, com toda a gente a querer... O que é legítimo, isto não tem a democratização do luxo, lá está, faz parte deste luxo moderno, o aumento da qualidade de vida das pessoas, as preocupações que evidenciam já não são as mesmas, já não se trata de sobreviver, não é? Trata-se nem sequer de viver, trata-se de viver lá está, com luxo. Mas pronto, mas isso então vou fazer aqui uma pergunta um bocado mais, se calhar mais difícil. Qual é a marca de luxo de referência que têm como referência para as vossas marcas? Algum assim exemplo? Eu gostava de ser esta marca quando fosse, enfim, grande, no sentido grande. E lá no imobiliário há várias marcas de referência, a Helena sabe melhor do que eu. Não, tem alguma? Não. Assim, um exemplo não. que siga ou que use como tudo o que eu queria era criá-la. Única Sim, numa coisa diferente e criá-la mas numa categoria diferente. Vamos buscar diferente. referências em algumas áreas, algumas marcas. Deixa-me dizer, eu gosto imenso, estava aqui a ouvir, estava fascinado com aquilo que estava a ouvir, e apetecia-me fazer imensas perguntas, portanto, em relação ao luxo. Aqui uma coisa, até porque é uma área que eu gosto muito, da arquitetura e da coisa, pronto, e deixe-me dizer-lhe, eu acho que o mundo está a mudar tanto, com uma velocidade tão grande. Deixe-me dar-lhe só aqui um exemplo. Nós começámos a trabalhar na China, a vender na China, os nossos produtos topo. E começámos a vender só em comércio eletrónico, com uma loja no Alibaba, no Tmall, e uma loja no JD, uma coisa, pronto. E de repente a maneira de vender os produtos na China, nosso, e das marcas de luxo normais, se calhar não tem nada a ver com aquilo que nós estamos habituados em Paris ou em Londres, numa rua em Nova Iorque. A gente está perante num outro mundo, e é um mundo que, de repente, para mim, foi uma descoberta completamente diferente. Se calhar há uns anos eu diria que aquilo não é luxo. Estar a ver alguém no TikTok a vender e a promover uma mala de não sei o que custa não sei quando, é um mundo. Portanto, estas mudanças todas faz-me ter um bocadinho, ter um bocadinho de algum receio de querer ter um paradigma de dizer eu quero ser isto. Eu gosto de aprender as coisas, mas vou-lhe dizer no meu caso uma coisa,
uma marca, não sei se pode chamar luxo, uma marca de roupa, que eu gosto muito, francesa, gosto muito, feita por um miúdo, miúdo que se calhar tem 30 anos, um jovem, pronto, 30 anos, a marca já tem 10 anos, que eu acho que tem um sucesso de criatividade enorme, de uma maneira completamente diferente daquilo que eu estou habituado, muito cool, mas muito bem feita, mas muito pouco, como é que eu diria, muito pouco pretenciosa, está-me a falar, muito, mas criada do zero, porque eu dou muito valor às pessoas que conseguem criar uma marca a partir do zero, que não têm nada. É diferente de eu ir pegar, não sei, nunca não tenho essa experiência, na Patek Philippe, e pegar uma coisa que tem uma história de não sei quantos anos, e parece-me que às vezes é mais fácil do que estar a criar inteiro uma coisa do zero, porque não temos o historial. Mas o historial tem que começar em qualquer altura. Ele tem que começar em qualquer... Mas é por isso que eu digo... que as marcas de luxo, a próxima grande marca vai ser chinesa, se é que já não... Será que já não há coisas? Já não está a dar os primeiros passos. E há vários investimentos, no fundo, dos grandes grupos que estão a comprar algumas e a desenvolver algumas marcas chinesas. Se calhar todos conhecemos algumas. Nós temos, os ocidentais têm sempre a validade de pensar que já andam... Há alguém que dizia a respeito, acho que de outra coisa qualquer, mas que era do género, ainda vocês andavam a caçar javalis nus pela floresta, já nós fazíamos, isto aplica-se aos chineses, já nós fazíamos as mais fantásticas sedas que possamos imaginar, tínhamos os serviços de porcelana, portanto nós temos essa pretensão. O facto é que os chineses evoluíram em 2 décadas, uma evolução absolutamente extraordinária e não vai ficar por aqui. Com certamente. Portanto, responde, então, a minha marca, a sua, criá-la e que seja uma marca única e diferente, global. Portanto, isso grande objetivo, a partir inatingível, no limite, mas a partir do zero. Isto implica o quê? Implica muita coerência, muito tempo. Portanto, não dar passos demasiado grandes e fazer muitas coisas e depois fazer mal. Eu estava a ver ali todo o cuidado que é para fazer um edifício, uma coisa. Se uma pessoa começa a ter compromissos aqui e ali, porque é mais simpático um orçamento ou mais uma coisa, depois às tantas não está lá. Pronto, tem que ser único, tem que ter esta coisa de não ter concorrência. Não há mais nenhum como o nosso. Eu acho que é um bocado esse aspecto. E depois ir buscar... Para mim é muito importante ir buscar aos criadores de marcas e estar a assistir uma marca, à gênese de uma marca, mais do que estar-me a comparar com uma marca que tem uma história riquíssima, mas é uma história que foi no século XIX ou no princípio do século XX, ou assim uma coisa, e que eu acho que hoje em dia é um bocadinho quase irrepetível de se ver. Nós estamos num mundo muito diferente e que está a mudar muito. Eu devo dizer a nossa experiência, que é muito pequenina, mas a nossa experiência na China, se calhar fez-nos ver o mundo de maneira um bocadinho diferente e o mundo do luxo de maneira um bocadinho diferente e se calhar aprender muito. E o grande motor vem todo de lá. E ter que arriscar muito. As expectativas são 1 em cada 2 consumidores são chineses daqui a 3, 4 anos, por isso a força toda, o motor do luxo, está claramente, vem da Ásia, vem especificamente do mercado chinês. E por isso é preciso pensar em mandarim. E é preciso perceber aquela cultura, de facto, para atingir esses... Mas também se põe uma questão muito interessante, não é? Nós que levamos a construir marcas de luxo, a ter uma... Será que faz sentido abandonarmos o nosso DNA? E eu acho que no caso... Não pode abandonar. O que eu falo um bocadinho, às vezes, é na maneira de o comunicar. Sim. Que cá também evoluiu muito, quer dizer, não é agora... A maneira de o comunicar, como disse, de novo luxo, se calhar de maneira muito mais democrática, muito mais... Paulo, aí está muito à frente. O seu produto está muito à frente. Eu devo dizer que está mesmo muito à frente. Aliás, tornar de um produto absolutamente doméstico, digamos assim, num produto de luxo, é certamente uma inovação. Não há muitos casos, há coisas pontuais, mas foi levado ao extremo. E aí é inovador. E eu acho, do ponto de vista do Paulo faz mais sentido e estará certamente mais próximo daquilo que se avizinha, não duvido. Então vou perguntar aqui, e o digital? Estamos todos em formato ultra acelerado digital desde o último ano e meio.
Como é que se transmite experiência luxo através online? Catarina, alguma sugestão? Por acaso nós tivemos uma experiência muito interessante o ano passado, que associámos com um artista português, jovem, que é o Ad Fuel, e que é reconhecido, que está reconhecido internacionalmente, e o que fizemos com ele foi lançarmos uma coleção de venda exclusiva online. E foi uma agradável surpresa porque fomos contactados literalmente por todo o mundo, desde as Ilhas Faroé até à Nova Zelândia, à Austrália, por todo o mundo. Lançámos uma edição, lá está, do tal conceito de luxo, limitada, e fizemos aqui uma limitação, não em número de peças, mas no tempo. A coleção chama-se Relevante, porque é uma coleção que é relevante e que o próprio azulejo tem relevo. Portanto, está aqui. E é o Relevante 2021. Começou em setembro de 2020 e termina em setembro de 2021. E foi uma experiência, sobretudo para a Viúva Lamego, se calhar o artista com quem nos associámos estava mais habituado porque já vendia online as suas peças. Para nós foi uma experiência, foi muito interessante e abriu-nos aqui também, abriu-nos horizontes para outros projetos, mas de venda exclusiva online. Muitas vezes éramos contactados e dizíamos, não, este produto é exclusivamente venda online, e era muito interessante que no fundo era comprar um painel de arte, que poderia ser, e aqui havia também a questão do tailor-made, porque nós tínhamos 4 padrões e o número de azulejos também podia variar. Portanto, à medida do cliente, seriam feitas diferentes composições. E tem sido uma agradável surpresa. Fomos muito surpreendidos, fomos contactados, como eu digo, pelo mundo inteiro. Tivemos uma projeção enorme e queremos, obviamente, continuar. Portanto, foi aqui uma experiência feita e que queremos Ou seja, continuar. Para sermos uma marca de luxo portuguesa num cenário global, temos que pensar digital primeiro, certo? Exatamente. É isso? Eu acho que, na minha opinião, é inevitável. Sim. É inevitável. O português quer dizer, tem que ser uma marca de luxo, ponto. Porque se diz que é uma marca de luxo portuguesa, já estamos a dizer que é só para o mercado português, não é isso. A ADN, a origem é aqui. A origem é aqui. É o luxo que pode salvar uma data de profissões e de trabalhos e de artesanato, que senão vai morrer. Portanto, se não for assim, eu acho que é uma pena perder-se isso. É uma pena. Não. Nós cá temos coisas espetaculares de artesanato, e estão todos a morrer se não for o luxo. Portanto, para mim, esta história da L'Oréal, da associação, era um bocadinho quase a grande causa para mim, é não deixar perder a nossa herança que existe. O digital, eu acho que é incontornável. Pronto, é mesmo nós... Mas não há nada que não seja Como digital. É que se transmite? Não há nada que não seja digital, hoje em dia quase. Tem que ser assim, bom, mas a casa está lá, mas depois está lá que as pessoas vão vê-las. Para nós, de um ponto de vista de vendas, começa a ter muita importância, quer seja na nossa loja, que foi toda refeita recentemente, quer seja nos nossos clientes, porque cada vez mais os grandes clientes, tipo a Amazon, tipo, não sei, têm uma importância muito grande nas nossas vendas, começam a ter. Portanto, é um mundo que está a pensar digital em termos de canal de distribuição. Não, é que eu acho, é aí que queria chegar. Depois há tudo o que é comunicação. Pronto. E cada vez mais as coisas estão misturadas. Ou seja, mais eu acho que às vezes, pode ser uma coisa diferente, mas eu acho que muitas vezes as pessoas já não vão a sites de empresas. As pessoas estão no Instagram ou numa coisa qualquer e são bombardeadas com uma coisa porque ouviram a voz sobre uma coisa que as vai interessar a partir dos algoritmos todos que estão ali. E muitas vezes, no caso dos nossos produtos, obviamente uma casa não será assim, penso eu, as pessoas compram no Instagram. Sim. Portanto, a comunicação misturada com as vendas começa a não ter uma grande separação. Depois, toda esta comunicação, para mim é muito importante que seja comunicação de experiências e às vezes que seja menos feita por nós, mas induzida por nós nas pessoas que passam na rua, veem um edifício espetacular e que falam e que dizem, tiram uma fotografia e aquilo é instagramável e, portanto, e que vão comunicar a toda a gente, está aqui uma coisa que nunca vi, olha, não sei o que é, portanto, isto de repente põe a coisa numa aspiração que é muito importante. Portanto, o conseguir fazer isto, mas que são os cidadãos a fazer, nem é tanto influencers, às vezes Ou seja, não são influencers
no fundo... Também podem ser, mas eu acho que é muito importante que sejam as pessoas e fazer coisas que sejam partilháveis. Toda esta comunicação é extremamente complexa, porque são muitas redes, muitos países, muitas coisas, neste caso também muitas línguas, no nosso caso começam a ser muitas línguas, e é uma comunicação que é efêmera. Eu lembro-me de um tempo, na publicidade, em que nós tínhamos uma campanha anual feita por um grande fotógrafo, e aquilo durante o ano era tudo feito a mesma coisa. Agora uma campanha demora segundos. Segundos depois já é preciso outra coisa. Quer dizer, eu adorava aquele tempo em que tínhamos tempo de fazer as coisas todas. Deixe-me dar um exemplo. Eu vi algumas marcas de luxo italiano há pouco tempo que fizeram isso. Nós tivemos que fazer na Renova um pequeno estúdio para estar a fazer... eu diria todos os dias, argumentação de vendas em chinês. Portanto, com duas chinesas, por acaso, que vêm, que são capazes de estar 2 horas a falar sobre o produto, live streaming, sim, com as lojas, porque senão os algoritmos dos Alibabás e das coisas, daquelas coisas não me fazem subir para cima. Não está no topo da carreira lá. Portanto, aquilo tem que, e depois não existe. Portanto, isto implica depois toda uma máquina para alimentar isto, e é uma máquina para uma empresa pequena, portuguesa, como é o nosso caso no mundo, implica fazer muitas experiências, dar essas experiências, e às vezes que o ADN seja muito conhecido. E depois eu gosto muito de coisas como com a criatividade, dar a liberdade às pessoas. Se calhar na China, ou não sei, nós tínhamos alguém, um cliente nosso na Coreia do Sul, que eu acho que percebeu tão bem o ADN da Renova, que fazia coisas espetaculares, que nós também usávamos, e que no fundo também ceder um bocadinho a criatividade da nossa marca, ou seja, deixá-lo partilhar as experiências que se faziam. Depois aparecem as experiências das pessoas, que têm uma enorme importância, que as pessoas põem nas histórias das coisas daquilo. Deixe-me ver, há coisas que eu não gosto. Pessoalmente, porque a casa se calhar não é bonita, porque uma pessoa pode chegar em frente do prédio e estar mal vestida no meio daquilo e estar uma coisa, não interessa, porque se ela está a falar naquilo como sendo uma coisa, está a transmitir e ainda faz mais a diferença. Mas isto às vezes não é muito fácil no princípio, é este mundo todo novo, mas eu acho que as marcas têm que estar aí, se não são uma coisa muito pequenina, também é possível ser uma coisa muito pequenina, mas sem uma ambição de crescer. É muito difícil, mas também nos traz o mundo inteiro. Portanto, é uma vantagem também, pode ser visto de um lado ou pode ser visto do outro. Quando se uma pessoa tentar ver do outro, depois tem que fazer experiências, quer dizer, eu não sei tudo, estamos a fazer constantemente experiências. Os algoritmos estão sempre a mudar. Os algoritmos estão sempre a mudar, aparecem outras coisas, quer dizer, não vou entrar aqui nas tirania dos algoritmos. É uma coisa. Eu se calhar perguntava, já venderam algum apartamento através do Instagram? O Instagram, creio que terá feito certamente deflagrar o interesse por apartamentos. Casos concretos que viesse um contacto direto, não sei, mas não sei porque normalmente não lido com as redes sociais diretamente, mas creio que não. Creio que a apetência, sim. Veja, o digital para nós é uma coisa, eu costumo dizer, o digital não há muito para além das ideias que nós possamos ter, por exemplo, em relação aos algoritmos, que são efetivamente tirânicos e não são feitos, digamos que não são feitos espontaneamente, não é? Portanto, há toda uma lógica por trás que obedece a interesses, o que é legítimo, não é? Mas é assim que é feito. E é assim que nós chegamos ao mundo atualmente, não é? Portanto, temos que estar, no mínimo, conscientes dessa linguagem, dessa forma de proceder, não há outra forma, não há outra maneira de evitar isso. A Vanguard é uma empresa que, desde o início, se propôs atingir o mercado internacional. É um dos nossos grandes mercados, um dos nossos grandes alvos. Portanto, não há outra forma de chegar lá mais eficiente. Haverá outras, certamente, que as há. Há a tradicional, há a comunicação, desde logo, junto dos mídia, e que nós continuamos a fazer. Há mídia muito importante, portanto, nós sabemos, o mídia convencional, que ainda tem o papel, etc. E há um trabalho aí que tem que ser feito, inevitavelmente, mas digamos que o grande grosso, o grande volume de comunicação é feito através do digital. Para nós é fundamental, é a forma mais eficiente e mais, não gosto de utilizar o termo, mas mais racional em termos económicos de atingir o nosso alvo. E temos tido sucesso, muito sucesso. A maior parte, eu diria que cerca de
Depois depende dos projetos, mas andará aí na casa dos 60%, 70% dos nossos compradores vêm de fora, não é? O que é perfeitamente normal. Portugal. E consegue-se transmitir, no fundo, esta parte mais sensorial ou intangível através do digital? E estamos a falar de ambientes de casa, de luzes, de sons, de visualizações, de localizações, sobretudo no imobiliário. Absolutamente. Sempre se fez, se nós formos olhar atrás, o intangível, vamos lá ver o cinema, o que é mais do que é o intangível? Continua a ser a mesma, o mídia, hoje em dia a sofisticação, as máquinas, toda a forma de fazer é tudo muito mais simples, está tudo ao alcance de todos, não é? Mas o facto é que a lógica, a magia do cinema é a mesma magia. Nós acabamos agora de fazer um filme, um pequeno filme sobre a comporta, não é? Tocamos naqueles pontos todos, lá está que a Marilyn Monroe, quando falávamos dos diamantes aqui há uns tempos, tocou, não é? E já na altura era assim. Já na altura era assim e continua a ser. Eu acho que, na verdade, debaixo do sol sim, não há nada de novo, não é? É uma adaptação a novas realidades, nomeadamente a tecnológica, mas para nós, sim, nós conseguimos, como eu acho que todas as marcas de luxo fazem, conseguimos criar essa ideia do que é que as pessoas vão encontrar no local. Mais do que conseguir reproduzi-la, conseguimos sublimá-la. Portanto, conseguimos levá-la a um nível, todas as imagens que são feitas, e há toda uma lógica destas imagens. Já há muita gente que escreve sobre isto, o Roland Barthes, etc., escrevem sobre este tipo de imagens e como é que eles conseguem cativar as pessoas. Não é? Há toda uma gramática sobre o tema. Portanto, no fundo, nós fazemos isso. Depois, há aqui outras, no caso do imobiliário, há outras questões. Obviamente, se formos a ver, a maior parte das pessoas, como eu disse ainda há pouco, compram em planta. Na verdade, a não ser casas em segunda mão, com essa questão do vendedor, não é? A quem comprarias um carro, um automóvel, que é exatamente... Aí existe a mesma sensação. Quando as pessoas compram uma casa em segunda mão, aí sim querem saber o que é que lá está. Querem saber se as fundações estão em condições, etc. Quando é um produto novo, já vão à procura de outras coisas. Vão à procura, primeiro, desse imaginário, do local, não é? Vamos ver, nós temos compradores no México. Mesmo que nunca tenham estado em Portugal, as pessoas sabem, de uma forma geral, os nossos clientes são pessoas ilustradas e viajadas, não é? E sabem o que é que cá está. Nem precisam de ir ao Google Earth, ver exatamente qual é a vizinhança. Apesar de tudo, pode-se fazer hoje, não é? Que não se fazia no passado. Portanto, aquela coisa da brisa, de experimentar, é relativo, eu diria. É relativo. É preciso criar a apetência para as pessoas dirigirem aos sítios. Mas há outro fator muito mais importante que também acaba por ter, embora seja muito antiga, talvez a mais antiga de todas, acaba também por ter a ver com o digital e com a forma como nós fazemos passar, que é a credibilidade. A credibilidade no imobiliário é a questão mais importante. Nós compramos casas a pessoas, a projetos, que nos deem garantias de que vão ser... Ou seja, por exemplo, no caso da Vanguard Properties, alguém queira comprar uma propriedade na Comporta ou queira comprar um apartamento, quer saber quem são os tipos, têm capacidade financeira ou isto vai ficar a meio. Que projetos é que têm, qual é a carteira. Claro. Portanto, estas questões são até porque muitos dos nossos compradores têm consultores. Vamos lá ver. Isto não é um exercício solitário feito às 4 da manhã, dizer assim, pá, esta casa... Não. O tipo vê, lá está, é sugestionado por uma imagem no Instagram e a seguir liga de manhã para o fulano, que é o consultor que ele tem para a área da aquisição, e diz assim, olha, vi uma coisa assim, pá, podes inteirar de quem são os tipos que estão por trás disto, etc, etc. Nós no site temos muito cuidado com essa transparência, de saber quem são os donos, os acionistas, o que é que fizeram, a capacidade financeira. Isto acaba por ser muito mais importante, às vezes, nem sempre, ou por outra, não é mais importante, é igualmente importante, não é? Do que a tal imagem Fernando, porque a Vanguard Properties, no fundo, é uma marca nova, recente no mercado. Como referiu a Castilho, é o primeiro projeto a ser entregue. E por isso há todo um historial que tem que ser construído. E é como marca versus produto, ou seja, não é só os projetos individuais, é a construção da marca por cima, porque é cada vez com esta criação de valor. Ser novo em Portugal, no campo do imobiliário, é uma inevitabilidade. Claro, claro. Porque não há marcas, isto é outra das coisas que mostra precisamente... Não tem 172 anos de história. Não, nós falamos, uma das coisas que falamos na Vanguard e que é interessante, é precisamente essa questão. Nós queremos estar cá durante muitos anos, não estamos a correr 100 metros.
gostávamos de correr maratonas, a preocupação que nós temos com a durabilidade, a longevidade dos edifícios, é uma exigência do luxo, mas ao mesmo tempo é um desafio que nós pomos a nós próprios, não é? Aquela coisa de trabalhar para o futuro, porque infelizmente nós em Portugal a tradição imobiliária são, todos nós sabemos, é uma história triste, se calhar não vale a pena estar aqui a falar sobre ela. Portanto, eu se calhar aproveitava aqui o seu comentário sobre a sustentabilidade, que é, enfim, é o propósito principal, enfim, acho que é inquestionável que a preocupação pelo facto de não termos um planeta B, exatamente, como todos sabemos, é claramente, tem que estar número 1 na missão de qualquer marca, seja luxo ou não. Isto é a minha visão pessoal sobre o tema. Aquilo que eu pergunto, se calhar aos três, é como é que esta questão da sustentabilidade está a ser incorporada dentro das marcas? Estão a usá-la como um fator diferenciador? Já estava incorporado logo, já faz parte do ADN das próprias marcas? Será que isso acrescenta valor ou é simplesmente um pré-requisito? Acho que acrescenta valor. Eu acho que hoje em dia então, sobretudo nas marcas de luxo, não é? Um consumidor neste segmento também procura marcas que tenham, que sejam sustentáveis, que sejam, portanto, com que se identifiquem. Já aqui tem que haver uma identificação também dos valores da marca com essa pessoa. Isso é muito importante. E eu acho que aqui a Viva Lamego, nesse sentido, tem um produto que, à partida, é um produto sustentável, é um produto que perdura no tempo. Nós temos edifícios, nós costumamos dizer, os edifícios resistem, duram mais que uma vida, não é? Esta intemporalidade, esta qualidade em termos de em termos de revestimento de edifícios, por exemplo. Nós vemos edifícios centenários que se mantêm com azulejos. Portanto, isto é um fator e isto é muito importante, por exemplo, em determinados... O azulejo é muito utilizado em Portugal e é muito conhecido, mas noutros países não tanto, e portanto dar a conhecer as características do azulejo, este seu caráter de sustentabilidade, não é? Que uma fachada permite, é intemporal e dura anos e anos, é também um fator muito importante para comunicar. E tornou-se mais relevante agora. E tornou-se mais relevante agora. E é muito importante comunicá-lo, porque se calhar para nós é óbvio, porque faz parte da nossa cultura. Claro. Nós costumamos muito dizer que contar a história da Viva Lamego é contar a história do azulejo português, portanto é algo que sempre evolui muito naturalmente e que para nós é muito conhecido, mas se calhar noutros países, por exemplo, na China, por exemplo, ou noutros países não é tão encarado como um país, ou não é tão pensado como um produto passível de ser utilizado, por exemplo, no revestimento de fachadas. E comunicar as suas qualidades, comunicar a sustentabilidade do produto, a utilização que vem que parte de matérias-primas, que a argila, portanto, todo o processo que utiliza matérias-primas naturais, toda essa comunicação é fundamental para reforçar este caráter de sustentabilidade, que é de facto um fator importantíssimo para as marcas e é de facto um fator de seleção ou não de marcas. Nós temos inclusivamente já clientes que nos questionam, por exemplo, gabinetes de arquitetura que antes de começarem a iniciar connosco desenvolvimentos de projetos, nos perguntam como é que nós estamos na área de sustentabilidade e que se os nossos produtos são não sustentáveis. E isso é um fator de go or not go, de fazer ou não fazer connosco. E, portanto, é cada vez mais importante. Ou seja, há clientes que perguntam, e isto é uma questão que é muito recente, qual é a pegada carbónica ou qual é o montante de CO2 equivalente daquela fachada, daquele painel de azulejos, daquele apartamento ou daquele conjunto de papel higiênico, por exemplo. Ou seja, quantificar para poder depois tratar. Isso já existe? Já tem clientes com essa exigência? Atualmente temos clientes já com essa exigência. É um pré-requisito para se associarem connosco e colaborarem connosco, nós termos essas garantias. Portanto, está de facto na ordem do dia. Ok. É um assunto que me apaixona, estava aqui há anos a falar. Não? É muito difícil dizer, historicamente, eu não gosto muito da palavra sustentabilidade, portanto, logo começo aqui já porque é uma palavra que não gosto, eu gosto mais da palavra harmonia, e o problema que está aqui é um desenvolvimento humano, dos humanos, de uma espécie que destruiu o planeta, porque se desenvolveu muito, em relação com aquilo que há de vivo no planeta. O planeta em si, sem vida, não tinha problema nenhum. Portanto, é uma coisa entre o vivo, entre a harmonia da nossa espécie, com o vivo, com a coisa viva
do planeta, e que é uma coisa que a mim me apaixona, pronto, que é muito importante. Pronto. Eu podia entrar, começar pela água, falar de coisas novas, não vou falar de toda a história da nossa ADN, mas queria talvez aqui passar uma ideia um bocadinho diferente. Eu acho que isto é uma estrada, uma via que não vai ter fim. Ou seja, nós temos que melhorar sempre. E ter a sensação de temos de estar com as melhores tecnologias, com as melhores práticas, com as melhores... E não podemos julgar que um dia que estamos bem. Porque temos que melhorar tudo, e à medida que a tecnologia vai aumentando, vão melhorando as coisas todas. Portanto, eu gosto muito de ver aqui mais um filme, um desenvolvimento, um objetivo, que não é só os objetivos que aparecem aí da União Europeia e de não sei o quê, que são coisas, é um objetivo a todos os níveis e que eu acho que temos que melhorar todos na nossa vida, no dia-a-dia, nos nossos hábitos, na maneira como lidamos com as coisas. E eu aí, deixe-me dizer, eu acho que o luxo pode ser visto, há aqui duas maneiras de o ver. Pode ser visto como uma coisa supérflua, portanto, é um desperdício. Pronto. Mas eu não acho que seja assim. E não acho que seja assim por tudo o que já aqui foi referido. Acho que é exatamente o contrário. E porquê é que eu acho que é exatamente o contrário? É aquela lógica que se calhar o importante no futuro não é ter muitas coisas, não é estragar muitos recursos, mas ter poucos. E se calhar é melhor escolhê-los e ter qualidade e excelência em pouca coisa para a vida inteira e que dura para a vida inteira, como temos de falar aqui, de um ponto de vista ecológico é muito melhor. Às vezes não é só aquele produto aqui naquele momento, é aquilo que vai ficar e que vão ser gerações e gerações. Eu venho do Ribatejo, de uma família, a Helena também tem raízes por ali, mas deixe-me dizer, que me marcou muito, se calhar de uma geração dos meus avós, ainda um bocadinho dos meus pais passaram a Segunda Guerra Mundial, em que havia muita falta de recursos e tiveram que viver com muito pouca coisa. Portanto, havia um respeito muito grande com o desperdício, com aquilo que não era preciso, essa que foi muito diferente uma educação de usar e deitar fora que depois apareceu. Eu acho que nós voltarmos se calhar um mundo em que se tem muito menos coisas, mas coisas com muito mais qualidade e que vão durar, também é muito importante. É por isso que eu gosto, no que diz respeito ao luxo, às vezes não falar só no objeto em si, mas falar nos anos que ele vai durar, quer dizer, eu lembro a Pátia Filipe que dizia que os relógios não é para uma coisa, era para gerações. Para gerações, se transmitir, nunca se possui, não é? Era uma coisa do século XVIII e continua aqui. É um passar. Todas as campanhas. Nunca se tem. Eu acho que o luxo, nesse aspecto... Ou seja, é inspiracional para qualquer marca, não é? Nunca se tem. Nunca se tem um elemento de onde... Portanto, se nós usarmos todos menos recursos, e os recursos no fundo são de todos, dos humanos, do planeta, se usarmos menos recursos, de forma mais criteriosa, e para isso, se calhar, para eles durarem, tem que ter muito mais qualidade, portanto, mais excelência, mais cuidado, e a pessoa ter imenso prazer nisso. Eu acho que, de um ponto de vista desta harmonia com o vivo que existe no planeta, é muito importante, e acho que, ao contrário daquela primeira ideia, que pode parecer muito fácil, que é supérflua, é exatamente o contrário. É a preservação dos recursos que existem. E pronto, é a minha opinião. Isso, eu se calhar faço aqui uma pergunta, como é que isso se traduz em termos práticos nas marcas? Ou seja, a Renova comunica que tem uma política, cá está, de harmonia. Deixe-me dizer, agora vou dizer, eu aqui tinha que estar horas a falar, porque para mim tem a ver muito com transparência e com testemunho. Visitas, transparência, as pessoas verem do que é uma coisa. Eu acho que às vezes há grandes empresas, tem muito grandes empresas, que fazem um relatório de sustentabilidade no final do ano, feito numa agência de publicidade, e que aquilo que lá dizem dentro que aparece nesse relatório, algumas vezes tinha vergonha de pôr isto, porque o relatório em si custou mais do que o valor todo que lá está, bonito, feito de uma coisa, que é logo uma coisa não sustentável, propriamente. Para isso é uma coisa que me assusta às vezes um bocadinho. Isso é greenwashing, não é? É greenwashing. E isso tem, mas para isso mim, tem é uma coisa... Curtas. Tem pernas curtas e depois as pessoas não são tolas. Mas nós todos podemos cometer erros e podemos fazer. Agora, deixe-me dizer, para nós no dia-a-dia, obviamente tem papel reciclado, as coisas todas que têm que haver, a pegada de carbono, mas para além disso há muito mais coisas que nós temos
da primeira reutilização dos edifícios. Nós temos as fábricas de estar a reutilizar. Todos os gabinetes, as coisas que estamos a fazer, que eu acho que tem a ver com o Pritzker, o último que houve, com as coisas todas. Enfim, nós neste momento encomendámos aqui durante o Covid, encomendámos um balé que acabaram por ser 3, que está a ser filmado dentro da renova do edifício, neste preciso momento. É um bocadinho também trazer a arte a uma fábrica, enfim, uma coisa mesmo muito interessante. Coreografia e música original. Mas o edifício todo antigo, que está a ser utilizado e utilizar as mesmas coisas, que já tiveram várias gerações, já as utilizaram, deixe-me dizer, eu acho que esta reutilização, motivado por isso, não é de forma aleatória, motivado, estamos a reutilizar uma coisa que já teve uma vida ou usar uma coisa que vai ter muitas vidas, a construí-la que vai ter muitas vidas, eu acho que é um ato, deixe-me dizer, de amor, e é um ato de amor com o planeta, e é um ato que moralmente nos devia deixar uma consciência contente, do ponto de vista industrial, é um bocadinho, não sei, nós não temos, deixe-me dizer, vai-se rir, não temos uma coisa de ter os canos fisioelétricos tudo por fora, porque assumir tudo o que é técnico, estamos num ambiente industrial, portanto, e conseguir viver assim. Exatamente. Não há como, mesmo disso que se trata. Não, mas já tive guerras muito grandes com arquitetos a quererem pôr tetos falsos, coisas, e a pôr os canos dentro das paredes, não estamos dentro de uma fábrica, as coisas mudam, a tecnologia muda, portanto tem que se assumir tudo o que é técnico com um certo minimalismo no que diz respeito aos recursos a esse nível. Pronto, eu estaria aqui horas a falar, porque deixe-me dizer, é um assunto que me apaixona, mas é um assunto que eu acho que no futuro ou é assim ou não estamos mortos. Pronto, sine qua non, pronto. No imobiliário isso é muito relevante, quer dizer, a Vanguard tem as certificações BREEAM, temos as BREEAM, mas há uma coisa, o Paulo disse ainda há pouco, que eu acho muito interessante nesta questão as pessoas gostam, quando se fala em sustentabilidade, de falar do hipotético estado de pureza, não é? Como se alguns pretendem. Eu acho que este é um caminho, mais que outro qualquer, que se faz caminhando, não é? E não tem fim. A demonstração da boa vontade, digamos, melhorar, eu, por exemplo, numa instalação fabril, vejo, é um caminho que se vai, porque há implicações económicas, não vamos agora pensar que isto se muda todo o ano. Absolutamente, tem que ser convertidas. Agora, para mim, o que é verdadeiramente importante é a vontade de mudar, e de mudar nas coisas pequenas, como diz o Paulo. Às vezes não vale a pena. Eu lembro uma vez dessas manifestações pelo ambiente que se fazem e que têm os seus méritos, certamente, mas eu lembro dos miúdos, já bastava se não jogassem as pastilhas elásticas para o chão, não é? Portanto, isso que o Paulo fala dos hábitos diários, de mudar certos hábitos, é absolutamente fundamental. Essa ideia de que se fazem as coisas. O imobiliário, obviamente, que ainda hoje, é por isso que eu digo, isto não é uma questão assim, de varinha mágica, não é? O paradigma é o cimento, o betão, não é? Portanto, continua-se ainda, nós próprios aqui, por exemplo, no caso fugimos, lá está, quando recuperamos um edifício, esse efeito é atenuado, não é? Mas se construirmos em betão de novo, temos que assumir que há uma pegada de CO2 importante, não é? No entanto, nos últimos anos já começaram a surgir no mercado toda uma série de produtos, de materiais, que não têm a mesma pegada do cimento e que auguram a breve trecho que o paradigma vai mudar. Aliás, há pessoas, eu tenho aprendido imenso sobre isso, ultimamente, lá está a mudança para o imobiliário, permitiu-me parar com uma realidade muito nova e muito, muito fascinante. O caso dos materiais. Nós, durante muitos anos, construímos a madeira. E toda a civilização de madeira culminou, quase toda ela, em Paris, em Londres, com grandes incêndios. Em Roma, não é? Com grandes incêndios. Ora, essa madeira não é propriamente a madeira que nós temos hoje. Os pontos de ignição, etc., tudo isso mudou. Não é? Plasticidade, toda uma série, graças à progressão tecnológica, nós realmente conseguimos fazer as coisas em madeira que a possibilidade delas arderem é menor, provavelmente, que o betão. Até porque o betão tem alguns problemas, depois de atingir aquela temperatura, aquilo derrete, não é? Que é uma coisa absolutamente pavorosa.
E as técnicas de construção, que a tecnologia atual, aliás, construção em 3D, enfim, claro. Uma série de... Não, é precisamente o caso, estou-me aqui a lembrar de um produto que surgiu não há muito tempo, alguns deles já têm há décadas, depois é todo o processo de caminhar no mercado, não é? De se tornar rentável, os meios de produção, etc., para que o produto apareça, o material apareça como assimilável, não é? Portanto, que a gente possa integrar nas nossas obras, porque há coisas que são muito avançadas, mas nós não dá para, mesmo no luxo, são coisas que estão fora de questão, não é? Portanto, nós temos essa consciência, digamos que utilizamos toda uma série de certificados que estão convencionados, o caso do BRIM, e temos um trabalho, até para nós é particularmente importante, porque a Vanguard, para quem não saiba, é o principal investidor na Comporta, e tem até as Terras da Comporta, que tem 2 grandes projetos, a Torre e o Dunas, onde nós vamos construir. A densidade é muito baixa, é mesmo muito baixa, mas aí também se põe a questão, vamos construir com o quê? Que materiais é que vamos utilizar? Portanto, nós temos uma postura nessa área, mais uma vez que eu acho pouco comum, proativa. Eu posso dizer, espero não estar a dizer... fazer nenhuma confidência, mas já foi tornado público. A Vanguard tem o objetivo de criar como é que é dizer, um comitê, uma comissão de acompanhamento feita por especialistas da área, precisamente para implementarmos as melhores práticas na Comporta, não é? Para evitarmos repetir erros que todos nós conhecemos em Portugal, não é? Portanto, temos essa atitude proativa, estamos abertos ao diálogo, há uma série de questões que se põem naquela zona, não é? E que nós queremos enfrentar. Portanto, não é fazer, é preocupar-nos com o que é que vamos fazer, qual é o legado que vamos deixar, não é? Portanto, essa porque lá fazer está. A harmonia. Fazer a harmonia. Mas a harmonia, é o que o Paulo diz, é uma coisa muito... é muito prosaica, apesar de tudo. Não vale a pena nós estarmos com grandes... Estamos a falar de coisas em que a qualidade de um equipamento, uma pequena coisa, conta. E tudo o que nós pudermos fazer nesse sentido, acho que é sempre bem-vindo. E nós, lá está... porque também estamos num mercado que está muito mais suscetível a essas coisas, vamos lá ver. Não é certamente uma população com problemas económicos subdesenvolvida, que a gente sabe o que acontece em África e em outros países, que vai ter esse tipo de preocupações. Eles, coitados, têm... Peço desculpa. Sobrevivência. Exatamente, é uma questão de sobrevivência, portanto é o que tiver à mão, não é? Para nós... é diferente. As pessoas com o nosso mercado, é um mercado que já está disposto, e nós temos a certeza disso, está disposto a incorporar esse valor para ter, aliás, nenhum melhor que o nosso pode fazer isso, não é? Está disposto a incorporar alguns custos que isso possa ter, precisamente porque hoje em dia o luxo também é esta questão da consciência, não é? Não basta ter, já não é um exercício egoísta, não é? Como era do antigo luxo, quer lá saber. Aliás, estas questões nem se punham, não é? É bom da verdade, isto eram questões que não se punham. Hoje em dia, as pessoas dizem, eu tenho dinheiro, vou construir, vou fazer, mas não vou optar por soluções que não sejam boas para todos, não é? Portanto, se podemos, se existem, vamos por aí. Portanto, é um bocado isso, e nós nesse aspecto estamos muito bem posicionados e queremos que os nossos projetos sejam mais, lá está, sustentáveis possíveis, mesmo muito. Muito obrigada, Fernando. Eu acho que ficávamos aqui o resto do dia, dos próximos dias, nesta conversa muitíssimo interessante, mas eu acho que temos aqui uns horários a cumprir. Uma última pergunta, esta um bocadinho mais. Acham que Portugal, como destino, é um destino de luxo? Nas várias vertentes, seja no imobiliário, seja na arte de revestimento do azulejo, seja na criação da marca global que a Renova claramente está no caminho de fazer. Isto não estava no guião, eu sei. Eu posso começar a dizer qualquer coisa. Posso começar. Se Portugal é um destino de luxo. Se é que certamente que seja. Não, deixa-me dizer, eu acho, por tudo o que foi falado aqui, era muito importante que Portugal capturasse o valor das pessoas que vêm cá e que vêm cá não somente, como é que eu diria, num turismo ou num turismo muito fácil, mas que num turismo mais sustentável de buscar e que deixassem cá
e que deixassem cá, portanto, mais dinheiro e mais trabalho e mais coisas. Portanto, isto em todos os níveis, os estrangeiros todos. E deixe-me dizer, é uma coisa que não conhecia, se calhar, há 10 ou 15 anos, aqui conhecem, eu não conhecia, e comecei por alguns amigos a entrar em contacto, e ter alguns amigos agora da comunidade estrangeira que vive em Lisboa, e também um bocadinho no Porto, e que com casas que compraram casa. Pronto, E que reconstruíram, e eu olho para aquelas casas e eu não sabia que isto existia cá, maravilhado. E aquelas casas todas trazem depois por trás, esta era a pergunta um bocadinho que eu queria fazer, mas estas casas trazem por trás todo o trabalho dos artesãos, das pessoas todas, dos arquitetos, daquilo tudo, portanto fazem crescer, fica cá o valor e fazem crescer. Mas o imobiliário é o melhor e fazem crescer as coisas e não o contrário. Portanto, eu acho que isso devia crescer, faz se calhar ordenar o território e não ficar de maneira completamente desordenada, porque é tudo muito bem feito, com arte nas ruas, com as fachadas bem feitas, com tudo isso, com uma comporta bem feita e não crescer, não termos uma Costa da Caparica, que podia ser uma coisa absolutamente maravilhosa e por uma falta de planeamento está ali uma coisa tentou-se no passado. Complicada. Tentou-se, o primeiro projeto era bonito, pronto, e é um sítio magnífico, mas portanto, eu acho que por todas as razões, seja pelas razões económicas do país, nos fazer subir o PIB e também para haver cada vez mais pessoas portuguesas a poderem entrar também nesse mercado, por uma questão de trabalho, e porque eu acho que é o que temos. Nós não temos matérias-primas, não temos aço, não temos petróleo, não temos coisíssima nenhuma, portanto, temos esta experiência de um país pequenino, mas muito diverso, temos a segurança, que é uma coisa absolutamente fabulosa, que às vezes nós não valorizamos, esse aspecto de segurança. Portanto, eu acho que era extremamente importante que Portugal fosse um destino eu diria, de excelência, se as pessoas tiverem medo da palavra luxo. Pronto, de excelência para as pessoas do mundo inteiro que queiram vir. E acho que estão a começar a vir. Temos que fazer muito bem e temos que ter marcas portuguesas para não serem, concorrentes estrangeiros ou coisas. Eu acho que é muito importante que haja marcas portuguesas a desenvolverem-se, a apostarem aqui e fora, porque têm que vender também fora. Portanto, eu acho que não tenho dúvida nenhuma que, se não devia ser, está a começar a ser, e sou otimista nesse aspecto. Eu também sou otimista e eu acho que nós temos condições temos aqui o fazer bem, não é? Porque, de facto, temos as marcas e muitas vezes somos surpreendidos porque há determinados, por exemplo, em França, vêm buscar os melhores carpinteiros e vêm buscar os melhores artesãos e fazem-no. E, quer dizer, nós muitas vezes não exploramos aquilo que temos tão bom. E, portanto, eu acho que nós temos todo o terreno para o fazer. Temos aqui o fazer bem feito, mas temos todas as condições para de facto, ser um destino com sustentabilidade. Se as coisas forem feitas de forma pensada, temos as condições para. Que lá está, temos o clima, temos a questão da segurança, que é algo que nós muitas vezes nem nos apercebemos, mas que é algo que é fundamental, não é? Para se conseguir viver com qualidade. E por isso é que agora aqui eu acho que só o desafio é temos as condições agora é fazê-lo bem, para assegurar que isso é mantido. E com uma marca portuguesa. Eu aqui sou... Não concordo, Fernando. Tenho a vantagem de... Desde logo, isto é uma conversa que dava para 2 dias, agora sou eu, Paulo, acho que este é um tema muito, muito interessante. Eu acredito que a vocação de Portugal é abrir as portas ao mundo, não é? Já abriu de uma forma e agora pode abrir de outra, que é receber, porque nós temos aquilo que efetivamente somos muito bons, é receber. Isso faz-nos a diferença. Somos um povo por variadas razões, conseguimos desenvolver essa capacidade. Sobre a posição geográfica de Portugal e aquilo que ela representa desde a antiguidade clássica, não é? A Finisterra, o que é que nós éramos, um sítio desejado, fantástico, desde sempre, portanto aí não há novidade nenhuma, o nosso clima, mesmo em tempo de mudanças climáticas, é absolutamente extraordinário, a beleza paisagística, etc. Portanto, nesse aspecto temos tudo mais do que aquilo que precisamos, não é? Há quem tenha muito menos e tenha feito países na Terra. Depois há outra questão que é, aliás, a Vanguard Properties, de certa forma, é isso, que é ter gente de fora que vem para cá. O Sr. Claude Bernard, que é o principal acionista da Vanguard Properties, é precisamente o exemplo de alguém que se apaixona por Portugal e que decide investir cá. Eu
atrevo-me, isto é meu nome, não é? Atrevo-me a pensar que o Sr. Berda, provavelmente, em termos de investimento, tinha muitos sítios para investir e com maior rentabilidade. Não me custa nada o pouco que sei de economia. Mas ele veio para cá, um ato de amor. Eu sou algarvio e habituei-me desde pequenino. Acho que foi a bênção de ter nascido no Algarve. Até há pouco tempo tive um sócio inglês com que trabalhei muitos anos e sempre cresci perto dos ingleses. E lembro-me sempre, e cito, e digo isto constantemente, para nós não desbaratarmos esse capital que são as pessoas que vêm de fora. Sim. E sermos agradecidos e trabalharmos e desenvolvermos, termos uma relação sã com eles, que vêm para cá por amor muitas vezes. Mas eu vi no Algarve, lembro sempre da galeria de São Lourenço, e lembro-me como fui descobrir terras no Algarve como Bordeira, numa altura em que ninguém falava em recuperar património e os ingleses foram os primeiros. Sim. A acabar com os rebocos manhosos, voltar à cal, construir as casas com a telha como deve ser, seguia o guião, obviamente com incorporando todo o progresso, a tecnologia que estava disponível na altura, o conhecimento, mas foram eles, é importante dizer isto, sim. Foram eles os primeiros a chamar o Sr. Huber, Voca Huber, em São Lourenço, no Algarve, fez lá uma galeria, trouxe alguns dos melhores artistas do mundo. Eu lembro de conhecer pessoas numa vernissage que eu nunca pensei na minha vida. O Günter Grass vivia lá. Havia uma série de pessoas, como hoje em Lisboa nós temos isso. Não é? E é importante saber manter esta gente cá, aprender o que temos a aprender com eles e trocarmos aqui a Vanguard Properties está muito nesse registro. Não é? Temos a nossa comunicação, algumas coisas que estamos a desenvolver neste momento destinam-se precisamente a fazer com que essas pessoas, aliás, o nosso serviço pós-venda, que é uma novidade que também introduzimos no imobiliário, destina-se precisamente a essas pessoas. Pessoas que vêm para cá e que de alguma forma precisam de conhecer a cultura portuguesa. Mas em pé de igualdade, não é aquela cultura que muitas vezes nós caímos aquela coisinha bonitinha, engraçadinho, o típico. Não, dar-lhes aquilo que nós melhor temos, abrir-lhes portas para conhecerem, porque temos coisas muito, muito, muito interessantes. Infelizmente, muitas vezes nem os portugueses as conhecem. Não é? Portanto, esse trabalho, quando nós recebemos pessoas, e nós que vendemos imóveis a estrangeiros, achamos que é muito importante tê-los cá e ajudá-los a descobrir Portugal. Não é? Portanto, é um ato de amor e é desenvolver essa relação. Porque as relações, a dificuldade não é atrair as pessoas, a dificuldade está muitas vezes em mantê-las. E é esse o trabalho também na Vanguard que nós nos propomos. Para completar, só um bocadinho, deixe-me só para completar isto, porque é uma coisa. Isto a mãe de um amigo meu costuma dizer isto, eu já não assisti, não assisti, pronto, que nos anos 70 Portugal foi assim. Começou a ter imensos estrangeiros, os patinos, aquelas coisas, vieram para Portugal que achavam que era o melhor sítio do mundo, era alguém que vivia ou em Cascais ou assim uma coisa, de repente estava toda numa coisa as pessoas achavam. E depois caiu tudo. Houve aqui uma coisa e nós destruímos tudo e estamos aqui 40 anos depois, 40 anos depois a recomeçar. Às vezes é bom chamar a atenção de não destruir neste momento, porque às vezes há aqui uma coisa, ou porque fiscalmente, ou porque não sei o quê, ou porque uma coisa de criar uma Cuba, de criar assim umas ideias, uma coisa. Eu acho que é muito importante não destruir este caminho que está a ser feito, como ele foi destruído no passado, porque perdemos muito com isso. Se calhar tínhamos tido um país com uma outra, continuando a sua, mas há 40 anos atrás, com um urbanismo completamente diferente, um outro ordenamento de território, com outra coisa que se perdeu um bocadinho. A história é o que é, pronto, não mais vale a pena. Paulo, eu diria até os anos 70, e nós temos no Algarve, eu aqui puxo a brasa à minha sardinha, a sardinha vem mesmo a propósito, mas no Algarve nós tivemos essa realidade. Nos anos 70, até aos anos 70, depois há todas aquelas grandes mudanças, há revoluções, e as revoluções não se coaduram muito bem com este tipo de coisas, não é? Mas até aí tínhamos uma série de gente que vinha à procura quase como um último paraíso. Porque já os alemães tinham dado cabo de Maiorca, já o sul de Espanha estava completamente violentado, acho que o termo é este, não é? Porque aquilo fez-se ali desgraças. Infelizmente nós não aprendemos com eles, que é sempre a melhor forma de aprender, que é com os erros dos outros, e o que o Paulo diz é muito importante. É fundamental que nós não vamos cair outra vez na tentação. Ter essa consciência. De desbaratar isto tudo. Não há muitas hipóteses. Não. E ter essa consciência. Ter essa consciência. Às vezes
É politicamente incorreto dizê-lo, mas é verdade. verdade. Tem que ser dito, Paulo, tem que ser dito. Não, acho que concordo completamente. Acho que é crítico preservarmos aquilo que temos e construirmos, sobretudo, com uma visão de longo prazo. Isso é uma coisa que muitas vezes pecamos, não só cá, mas enfim, pelo sistema que temos. Mas essa é que é, no fundo, uma das principais estratégias de qualquer marca de luxo, é exatamente esta visão de longo prazo. Exatamente. E construir com um horizonte bastante alargado. Exato. Não é pensar no curto prazo e nos ganhos imediatos, mas é pensar na construção. E eu acho que é isso que estas 3 marcas extraordinárias que vocês representam estão a fazer e agradeço imenso aqui o contributo. Foi uma conversa muitíssimo interessante, que iria continuar com muito tempo, mas que vamos continuar aqui nos nossos cursos no Luxury Brand Management e no Luxury Real Estate Sales Management, que vamos ter em outubro e novembro. Agradeço aqui aos nossos convidados, Catarina, Paulo e Fernando, pela vossa participação e partilha. Aliás, a partilha é uma das coisas que também fomentamos ativamente e que é muito enriquecedora nos cursos que fazemos aqui no ISEG Executive Education. E por isso, mais uma vez, muito obrigada a todos e até breve. Obrigado. Muito obrigada também. Obrigada.